Vamos para a nossa última aula de hoje, nossa aula de História, Diversidade Cultural e Conflitos e Vida em Sociedade, é a aula de número 2. Essa é a nossa revisão, então essa é a aula número 2, mas a aula número 1, que é a aula de Introdução aos Estudos Históricos, eu vou mandar o arquivo para vocês conferir ela, que já está gravada, já está até no canal lá do YouTube. Quem não curtiu ainda no canal, vai lá e dá uma curtida lá para ser avisado quando eu for postando as aulas. Porque essas aulas vão ficar todas lá e vai servir direto para vocês, né? Até mesmo quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, você vai poder ter essa aula lá para revisar, para provas e tudo mais. E até mesmo para estudar depois, né? Caso fazer revisão para concurso público e tudo mais, vai ter aula lá sobre história de Mato Grosso, né? As aulas que eu dou no cursinho também. Então, vai lá e dá uma curtida no nosso canal também lá, para você ficar sempre atualizado. Então, a primeira aula é sobre introdução aos estudos históricos. E aí, a segunda aula já vai falar sobre a vida em sociedade. Introdução aos estudos históricos, ela dá um resuminho básico, ela fala sobre como que é produzida a história. A história, ela é produzida por um cientista chamado historiador. É o historiador que produz história. E aquele que escreve sobre o passado, mas não é historiador, ele vai escrever memória, ou seja, quem produz história é o historiador. Então, quando fala assim, isso é histórico, foi produzido por um historiador. Algo que foi escrito sobre o passado, mas não foi escrito por um historiador, é memória. Por quê? Porque é diferente. O historiador, ele segue uma série de regras, né, para produzir a história. Já uma outra pessoa, ela não precisa seguir essas regras, já que ela não está seguindo um método científico. O historiador segue um método científico de produção de história. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, eu dei o exemplo na aula anterior, mas eu vou dar de novo. Temos que diferenciar o que é memória e o que é história, e diferenciar também passado de memória e de história. São três coisas diferentes. Passado é tudo o que aconteceu, independente de que você lembre ou não, passado é tudo o que aconteceu. Aconteceu, né, passou agora, o que ficou para trás é passado, tudo, independente que o historiador escreva, independente de se alguém lembre, é passado. Então, passado é tudo, geral. Memória é aquilo que você lembra, que o seu parente lembra, ou que alguém escreveu e que não seja historiador. Ou uma estátua, um monumento. A própria Bíblia, ela é memória, é um livro de memória, não é um livro de história. Ela até serve como fonte para se escrever a história, mas ela não é um livro de história, é um livro de memória. Por quê? Porque quem escreveu não foi um historiador, não usou o método de um historiador. O Alcorão, lá dos islâmicos, é um livro de memória. Então, e história é aquilo que é produzido pelo historiador. Então, tem essas três coisas. Passado é tudo que aconteceu, memória é aquilo que foi escrito, um monumento que foi escrito por alguém que não seja historiador, e história é aquilo que foi escrito pelo historiador. Você não chama tudo o que aconteceu de história. Por quê? Tudo o que aconteceu não foi registrado pelo historiador. História é aquela parte que foi registrada pelo historiador. Aí eu dou o exemplo do padeiro, né? O padeiro, ele faz o pão a partir do trigo. Então, o trigo é a matéria-prima, o resultado é o pão, né? E o profissional ali que processa isso é o padeiro. Então, vamos trocar o padeiro pelo historiador. O historiador, ele transforma o passado, né, os ingredientes que ele encontra no passado, em história. Você não chama trigo de pão. Você olha para o trigo e fala pão? Não. Você fala pão depois que ele passou pela mão do padeiro que transformou tudo aqueles ingredientes, ovos, o trigo, tudo mais, em pão. Então, o passado é a mesma coisa. Passado é passado, história é história. Você não chama trigo de pão, você não chama o passado de história. Então, o passado ele vai transformar em história a partir do momento que ele passar pela mão do historiador
e ser transformado em história. Então, história é somente aquilo que foi produzido pelo historiador. Então, não caia naquelas perguntas que falam, tudo o que aconteceu. Não, tudo o que aconteceu é passado. História é aquilo que é produzido pelo historiador. A definição de história é o conhecimento produzido pelo historiador a partir de vestígios do passado. Então, aquilo que a gente chama de história é uma definição errada. Por que é uma definição errada? Porque havia uma definição até o século passado de que o documento que valia para ser considerado história era o documento escrito. E hoje não é mais assim. Não é mais assim. Nós temos 5 tipos de fontes históricas, além da fonte escrita, e que hoje tem o mesmo valor que a fonte escrita. Vamos lembrar? Nós temos a fonte escrita, nós temos as fontes paleontológicas, que são os restos, né, de corpos humanos petrificados. Nós temos as fontes arqueológicas. O que são arqueológicas? São restos de construções, utensílios, né? Tudo que, por exemplo, essa garrafa linda que, né, se ela for encontrada petrificada aqui há milhões de anos, ela vai ser uma fonte arqueológica, porque isso aqui é um utensílio, né? Esse apresentador é um utensílio, o próprio celular é um utensílio, seria uma fonte arqueológica. Uma cadeira, uma mesa, são fontes arqueológicas, são utensílios. E aí nós temos a fonte iconográficas, que são os ícones, ou seja, são imagens. Pode ser aí pinturas em paredes, né, lá da pré-história, pode ser quadros atuais, pode ser fotografias atuais, ou seja, imagens, fontes iconográficas. E as imagens que a gente cria falam muito sobre a gente, né? Qual pessoa que não quer passar uma imagem boa de si? O exemplo que eu sempre dou, se a gente comparar as imagens da Idade Média com as imagens de hoje, a gente vai ter o conceito do que aquela sociedade considerava belo, né? Hoje a beleza, ela é aquela beleza magra, né? Pelo menos a que está aí, que é cobrada por quem produz a moda e tudo mais, né? E na Idade Média, não. Na Idade Média você vai ver que os quadros, o contorno das mulheres que eram pintadas, elas eram mais cheinhas, né? E era o belo da época, né? Porque se você era mais cheinho, mostrava que você não estava passando fome, numa sociedade onde a maioria das pessoas passava fome. E a quinta tipo de fonte é a fonte oral, que é a partir de relatos orais ou entrevistas, né? Geralmente a fonte oral ela é colhida com uma entrevista onde o historiador grava essa entrevista para passar para a sua pesquisa, né? Lógico que a fonte oral não vai ser usada só de uma pessoa, eu não vou perguntar só para uma pessoa e acreditar que ela falou toda a verdade. Então, há um confronto dessa fonte oral com outros depoimentos orais e com documentos escritos paleontológicos. Então, né, há um cruzamento de informações. Então, nós temos fonte escrita, arqueológica, paleontológica, oral e iconográfica. Né? São os 5 tipos de fontes históricas. A partir desse tipo de fonte que a gente produz a história. E aí que mora, né, o que eu quero explicar. Por que chamamos o período anterior à escrita de pré-história? Exatamente porque os pesquisadores da linha do pensamento do positivismo, eles acreditavam que o único documento válido para a história era o documento escrito. Então, mas se produzia algum conhecimento sobre o passado sem documentos escritos, né? Começaram a produzir a partir da arqueologia, da paleontologia, e falaram, e agora? Isso aqui é pré-história. É o período anterior à história, né? Como se o fato de escrever transformasse muito. E a gente sabe hoje que a escrita nem foi a principal revolução que aconteceu na história. A principal revolução que aconteceu na história foi a revolução agropastoril, que fez com que o homem passasse de caçador e coletor para agricultor e pastor. E isso aconteceu pelo menos 7.000 anos antes
do desenvolvimento da escrita. Vai ter uma linha do tempo no final dessa aula que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui já estou explicando, ao considerar a escrita como marco e início da história, deixa-se equivocadamente subentendida a ideia de que a sociedade sem escrita não teria história, o que é um equívoco, né? Grifem isso, é um equívoco. Sociedades sem escritas, elas são sociedades históricas, sim. O equívoco era da corrente do pensamento anterior, que era a corrente positivista. A Revolução Neolítica, que é a Revolução Agropastoril, que passa o homem do Paleolítico para o homem do Neolítico, ela foi a mais importante de todas. Sem a Revolução Neolítica, tudo isso que nós estamos vivendo hoje não existiria. Né? Se o homem não passasse a dominar a natureza e a produzir o seu próprio alimento, hoje seríamos ainda nômades, migrando de um lugar para o outro em busca de alimento. Não estaríamos vivendo, mas apenas sobrevivendo. Então, a Revolução Neolítica aconteceu pelo menos 10 mil anos atrás e foi marcada pelo desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, ou seja, agropastoril, agricultura e pastoreio. Então, e possibilitou a sedentarização. O que é sedentarização? Sedentário, sempre que fala sedentário, a pessoa já lembra, né, que é mais atual, lembra de pessoas que não fazem atividade física. É o termo usado hoje, sedentarismo, pessoa que não faz atividade física. Mas o termo é mais antigo do que isso, e o termo designa sedentário é aquele que tem morada fixa, que é o oposto de nômade. Nômade é aquele que não tem morada fixa. E sedentário é aquele que tem morada fixa. Então, dentro desse parâmetro, nós somos nômades ou sedentários? Sedentários. Nós temos morada fixa. Nós vivemos em uma determinada região. Final do ano, acabou o alimento, nós não vamos migrar para outro lugar em busca de alimento. Nós vamos fixar aqui. Então, dentro desse sentido da palavra, nós somos sedentários. Tem nômades hoje ainda, professor? Tem. No deserto do Saara tem ainda grupos nômades, que ficam migrando ali no deserto, e nós temos os ciganos, que são nômades ainda. É uma nação que não tem um estado e que fica migrando de um lugar para o outro, né? É um exemplo que nós temos de nomadismo ainda hoje. Mas até a Revolução Neolítica, praticamente todos os grupos humanos eram nômades, porque eles tinham que ficar buscando novos lugares para buscar novos alimentos. E a partir do momento que o homem passa a produzir o seu próprio alimento, e ele tem a possibilidade de se fixar no lugar, então aí nasce a civilização. Porque aí o homem no lugar, ele passa a ter uma cidade, ele passa a ter que administrar essa cidade, ele passa a ter uma hierarquia, e aí começam a surgir as profissões, surgem as religiões, porque sobra tempo. Esse que é a chave. Sobra tempo para o homem criar. Então, o homem sedentário, ele é um homem que cria. O homem nômade, ele não tem tempo, ele está sempre ali com medo de ser devorado por um animal ou querendo matar sua fome, tentando buscar alimento. E o sedentário, não. O sedentário já começa a ter uma divisão do trabalho, então passa a ter aquele que trabalha de marceneiro, passa a ter aquele que trabalha de caçador ou de domador de animais, então vão separando as funções, vai havendo uma divisão do trabalho e aqueles que têm mais tempo livre vão inventando. Por isso que eu digo que a Revolução Neolítica foi a principal revolução da história da humanidade. É a partir dela que vão nascer todas as outras. É a partir da Revolução Neolítica que nós vamos passar a viver, a dominar o meio e não fazer mais parte do meio, né? Então, a partir daí, o homem não faz mais parte do meio, ele domina o meio. E chegando a proporções que estão hoje, né, de dominar o meio e de destruir o meio, que a gente não gostaria que acontecesse, né? Hoje a gente já vive de uma outra forma, praticamente destruindo tudo. Nós estamos no máximo da Revolução Neolítica aí, né, ao ponto de o homem transformar tudo que ele toca e ao ponto de degradar o meio ambiente.
Em torno da agricultura começaram a nascer sociedades urbanizadas, como eu já havia dito. Novas ocupações surgiram, criando uma maior divisão do trabalho. Os metais passaram a ser usados na fabricação de ferramentas e as armas mais eficientes que a pedra. Então, nós temos aí na pré-história o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. E a idade dos metais é o aprimoramento total aí, né? Porque aí, aquele ser que já produzia agricultura, com as ferramentas de metal, ele passa a produzir muito mais. E lógico, o homem não usa, a partir do momento que ele passa a viver assim, ele passa também a guerrear com outros povos. Por quê? Porque ele quer proteger aquele lugar fértil que ele encontrou. Por exemplo, a Mesopotâmia, o Nilo, eram lugares férteis no meio de desertos. Então, quem conseguisse se instalar nesse lugar fértil não ia ficar ali de boa sem ter um outro povo querendo se instalar ali também. Então, por isso tinha que ter guerras, disputas desses locais. Então, aqueles povos que dominaram os metais também tiveram esse favorecimento de produzir armas. Então, essa aula aqui termina aqui. Vou somente apresentar aqui a linha do tempo que eu queria mostrar para vocês. Eu já apresento ela na outra aula, mas vamos mostrar mais um pouco aqui. Então, essa é a linha do tempo. Aqui está apresentada toda a história da humanidade. Desde o surgimento dos primeiros seres humanos, 7 milhões de anos atrás, com os primeiros hominídeos. Então, isso aqui pode mudar. Se descobrir um fóssil de 10 milhões de anos atrás, né, essa linha do tempo vai mais para trás. 2 milhões de anos atrás, tivemos os primeiros Homo habilis, né, com habilidade. 10 mil anos atrás, a agricultura, que eu falei para vocês. Qual que é essa agricultura mesmo? É a Revolução Neolítica. E aí, 5 mil anos, levou mais 5 mil anos para ter a metalurgia e começar a idade dos metais. E aí, só por volta de 3.500 anos atrás, que nós tivemos a invenção da escrita. E, então, se eu perguntar para você, qual que é a revolução mais importante, a escrita ou a neolítica, você vai responder que é a neolítica. Porque sem a revolução neolítica, sequer a gente ia... resultado de Wikipedia. Sequer a gente ia desenvolver a escrita. Talvez se não tivesse tido a Revolução Neolítica, nada disso aqui teria acontecido. E dentro da historiografia, nós vamos ter uma aceleração do tempo histórico, ou seja, das mudanças. Por exemplo, o Paleolítico durou 7 milhões de anos. O Neolítico durou aí 5 mil anos até a Idade dos Metais. Né? A Idade Antiga, de 3.500 a 476, durou quase 3 mil anos. A Idade Média durou 1.000 anos. Né? E aí esse tempo histórico de transformação vai diminuindo. A Idade Moderna, de 1453 a 1789. Ou seja, o motor da história se acelerou. Nós não vamos ter mais idades de 1.000 anos, de 3.000 anos. Os historiadores que vão dividir o nosso tempo atual, eles vão ter frações menores de tempo, de períodos históricos, porque as mudanças estão acelerando, as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. O motor da história está acelerado, né? Para você ter um exemplo, se você for congelado hoje e voltar daqui a 10 anos, você vai estar perdidinho no mundo. Você não vai entender nada do que está acontecendo, porque o mundo vai transformar nesses 10 anos. Já na Idade Média, se uma pessoa fosse congelada por 10 anos e voltasse, ela ia encontrar praticamente tudo igual. Só as pessoas um pouquinho mais velhas, tudo mais, mas o mundo que ela ia encontrar era praticamente igual. Por quê? O tempo histórico, o motor da história estava mais lento, as transformações históricas estavam mais lentas do que é atualmente. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Cuide-se bem. Bom almoço a todos e tchau.
ver se ficou alguma dúvida aqui. Lucas perguntou como que é o nome do canal, Lucas? É só procurar lá, professor Benedito. Mas eu vou mandar o link já do vídeo no canal e aí você entra no canal e aí curte lá. Tá ok? Lá vai ter as aulas tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro ano do ensino médio.